E aí, galera rubro-negra, começando mais um Papo de Atleticano. Do mesmo jeito dos últimos, infelizmente, a nossa cara continua amarrada e cada vez mais amarrada, porque o time continua fazendo vexame nos campeonatos paranaenses. Agora, o cúmulo de perder pela segunda vez consecutiva na Baixada, perder pela segunda vez na Baixada, terceira derrota, e está aí afundado praticamente no torneio da morte do campeonato estadual. Mudou o comando técnico, e a gente vai falar muito sobre isso nesse programa especial. Eu digo programa especial porque nós temos um convidado especial hoje. José Carlos Farinhaque, ex-presidente do Clube Atlético Paranaense, um ícone na história do Atlético, porque foi um presidente que muita gente sempre considerou e a gente também considera como presidente do povo, porque sempre esteve ao lado do povo. A gente vai falar muito com o Farinhaque hoje, mas eu quero primeiro destaque lá na ponta esquerda do meu amigo Rick, primeiro sobre mais um vexame contra o Maringá, no último sábado, lá na Arena da Baixada, no nosso caldeirão, Rick. Primeiramente, agradecer a presença do presidente aí, como você falou, e todo atleticano pensa, o presidente do povo, o presidente que escutava o povão atleticano e que fazia valer aí as considerações e a opinião do povo atleticano. Então, agradecer a presença do presidente. O comentário do futebol do Atlético é muito difícil, né? Muito complicado, mas a gente vai ter bastante tempo aí para falar. Aproveitar o momento também para agradecer aí, o número de acessos. Nosso site aí passou de 20 mil acessos aí essa semana. Por ser um site novo e levando em consideração que o clube tem 25 mil sócios, acho que o número é considerável. Aproveitar o momento também para convidar quem ainda não acessou para acessar aí papodatleticano.com.br. Acho que é um site que vai retratar aí a realidade do clube e também daqui para frente a gente começar a acompanhar um pouquinho mais essa situação toda que o clube está vivendo, né? Então aproveitar esse momento aí para agradecer essa galera que está acessando o site, a presença do presidente e de toda essa galera que está aqui hoje, está acompanhando a gente aí, e vamos tocar o baile aí, porque hoje tem bastante conversa. E vamos mesmo. Também aproveitar o Fabão, palavra do nosso querido amigo Fabão. Fabão, tá com a cara amarrada porque não tem outro jeito, né, Fabão? Normal, né? No último vídeo a gente estava falando sobre um tropeço do Atlético. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Tropeço do Atlético. Normal, e sempre falando de novo, time nojento, time sem vontade nenhuma no jogo lá. Não é só nesse, nos outros também. O que falar? Nós saímos de casa para ir pro jogo, largamos família, largamos, né? Criança, tudo em casa e tal, pagamos mensalidade para ver essa bosta. Time nojento. Marcos Guilherme, de novo, você é uma bosta. Tá louco? Já deu para para sentir um pouquinho como é que vai ser o clima. Repito, a gente fica com o coração partido desse clima, porque o papo do atleticano é para ser um papo para cima, papo feliz, a torcida do Atlético é uma referência nacional, por isso, por ser para cima. Mas não tem jeito, né? Na zona de rebaixamento do Campeonato Paranaense não tem jeito, né, Gargá? Pois é, mais uma vez, primeiro agradecer ao presidente que está vindo falar do nosso clube aí. E mais uma vez, cara, ficando até chato já, toda segunda-feira vem aqui e fica derretendo o time. Tá difícil, cara. Mas vamos falar aí dessa bosta. E como a gente falou, o presidente, a gente chama de presidente porque a marca que o José Carlos Farinhaque tem com o clube, de ser considerado o presidente do povo, para sempre vai ser presidente Farinhaque. Seja bem-vindo ao Papo de Atleticano, é uma honra para o Papo de Atleticano receber o José Carlos Farinhaque aqui. E seja bem-vindo, Farinhaque. Olha, você me deixa emocionado, a honra é minha de estar junto de tantos atleticanos ilustres aqui, porque atleticano, para mim, não tem um melhor que o outro. Nós somos todos iguais, nós somos Atlético. E Atlético é a nossa alma que está sendo roubada, é a nossa alegria que está sendo tirada, a nossa alegria está se tornando cinzenta e essa cor não é a nossa. A nossa cor é vermelha e preta. E nós vamos mudar isso, porque o Atlético precisa. Boa, presidente, boa. Eu recebi esse convite e vim com a maior alegria, mesmo com a tristeza do futebol. Eu não quero meter muito a futebol, porque vocês já sabem como é que é. Tudo que eu falar não vai somar mais nada. Mas agora eu quero dizer o seguinte: isto é fruto de promessas não cumpridas.
de promessas feitas e promessas que não são respeitadas. Nosso presidente não quer mudar, não muda o jeito, nós vamos mudar ele no mês de dezembro. Isso é bonito. Isso pode ter certeza, porque não vai ficar imune a todas essas situações, a todos esses vexames, a esse sofrimento que está fazendo os atleticanos passar. Eu acho que tem que ter respeito a essa bandeira atleticana, respeito aos torcedores. Eu quero aqui enaltecer que nós voltamos para nossa casa depois de 8 anos de exílio no Pinheirão, e essa volta para casa deve muito a vocês, torcedores, puxado pela essa grande torcida fanático, que soube pedir na hora certa. O Atlético não tinha condições de pagar, a folha de pagamento era um sofrimento. Nós tínhamos que correr com o dinheiro para o Oficial de Justiça não tomar o dinheiro, o pouquinho do dinheiro que estava no Pinheirão, porque nós era líder do Campeonato Brasileiro e ia 2.000 pessoas no Pinheirão. E vocês, torcedor, eu me lembro como se fosse hoje, um jogo contra a Portuguesa, nós era líder do campeonato, empatamos com a Portuguesa no Pinheirão, e a torcida do Fanático veio na frente da arquibancada e gritava aquele baixada, baixada, baixada. Volta a baixada. Eu tive a humildade de reconhecer que o pedido da torcida era justo, era correto. Eu desci no meio da torcida e eles me cobraram. Eu disse, pode falar que era um sábado. Segunda-feira o Atlético começa a voltar para casa. Aí a imprensa me perguntou com que roupa. Com a roupa dos atleticanos e com o amor que eles têm pela casa deles. E nós vamos voltar. E com a força de vocês, com a cobrança que vocês fizeram, que era justa, eu tive a sensibilidade, graças a Deus sempre tive, de reconhecer que eu não era, o Atlético não era o fundo de quintal da minha casa, como é hoje o presidente pensa que é. O Atlético é de vocês, é de todos nós. Não tem um dono. E quem pensa que é dono do Atlético está enganado. Vai ter que responder para a torcida futuramente nas eleições. Essa época que o Farinhaque está falando, para quem, os novos atleticanos que não sabem, mas ele já deixou claro isso, em 1994, quando o Atlético volta para casa, para a Baixada, depois de passar tanto tempo jogando no Pinheirão, né? 8 anos. 8 anos. O jogo de inauguração contra o Flamengo, inesquecível aquele jogo. 2-1. Porque você veja, o Atlético trazia o povo para perto do clube, né? Aquela festa do jogo com o Flamengo. Era a alegria do atleticano. Foi 1-0. Um jogo muito emblemático. O Rick quer fazer uma pergunta já para o presidente Farinhaque, Rick? Começa aí com você. Não, até antes de corrigir aí na abertura, fazer um adendo aí, uma lembrança do ilustre torcedor e um cara que acompanha o Atlético pra caramba, que é o Safo. Só para lembrar, galera, aí que esse foi o único presidente que colocou a camisa da torcida organizada dos Fanáticos em toda a história, ou se não em toda a história, em momentos marcantes, como foi a inauguração da Baixada, que ele idealizou, né? E fez tornar realidade. Então, só fazer uma exclamação em cima disso aí. E já começar de uma forma muito objetiva, presidente, porque eu acho que eu vinha falando com um outro camarada nosso aí que cuida de uma região da torcida aí. Eu vinha falando para ele ali agora, um pouquinho antes de começar o programa, que chegou a hora de realmente os atleticanos se unirem de uma forma organizada, de uma forma respeitosa, ouvindo a todos. Nós temos esse benefício de ter esse espaço aqui para que os demais atleticanos possam expressar sua ideia e politicamente aqueles que também estiverem em disputa também vir até aqui falar. Então, deixar claro que esse espaço aqui é um espaço para todos, é um espaço democrático para o povão atleticano. Como veio o Petralha, está vindo o nosso presidente de honra e as demais chapas que vierem se formar, ou aqueles que queiram o bem do Atlético, terão sempre esse espaço aqui. Já estão todos convidados. Reservado a todos eles. Mas a minha pergunta é o seguinte, presidente. Existe já constituída, não oficializada, até porque tem uma questão de prazos, estudo, a gente entende, mas existe já constituída uma oposição à atual diretoria do Atlético? Bom, eu quero falar para vocês que, se você me der 2 minutos para eu explicar, eu vou explicar a vocês. À vontade.
Quando foi na construção da Baixada, em 2011, veio uma reunião que o presidente Petralha veio apresentar, na época não era o presidente, o projeto dele. E era o melhor projeto que tinha. E ele foi escorraçado no Conselho do Atlético pela arrogância dele. Ele foi praticamente tocado de dentro do Conselho. E eu fazia 4 anos, quem trouxe o Petralha para dentro do Atlético fui eu, através da retaguarda atleticana. Não cometi pecado nenhum, porque ele foi importante para o Atlético. Nesse meio tempo, eu estava afastado do Petralha há 4, 5 anos, e por umas desavenças assim, por essa questão da palavra, sabe? A palavra do homem não pode ser igual a uma nota de 3 reais. Não dá. Ou ela vale ou não vale. Certo? E o Jackson Moro e o Militão, 2 conselheiros do Google, porque não era um conselheiro ainda, quando ocorreu isso, foram em minha casa me procurar para que eu conversasse com os conselheiros, porque era a única pessoa que poderia sensibilizar os conselheiros a ouvir o Petralha. E realmente eu olhei o projeto, mesmo com aquela engatado na garganta contra o seu Petralha, mas disse o Atlético é maior e esse é o melhor para o Atlético. Eu vou falar com o Petralha. E eu fui ao escritório dele, me levaram, e ele me falou, olha, não tem mais jeito, até ele escreveu uma carta depois dessa reunião, que ele viu o Saci Pererê, que ele viu o diabo, que ele viu, meu Deus do céu, o cara vendo negro. Era uma coisa horrorosa. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler essa carta de desabafo dele. E eu falei com ele, conversei, ele falou, não dá, os homens estão com o conselho na mão e eles vão entregar para a OS. E o Atlético vai ficar 25 anos na mão da OS. Eu bati na mesa e falei, não vão não. O conselho não é do Malucelli, não é de ninguém. O conselho é do Atlético. E eu vou falar com esses conselheiros, você só vai reservar 2 dias das 8 às 9 da semana para se reunir com cada vez 20 conselheiros. E aí eu fui ao Shopping Estação, onde tinha uma faculdade do professor Judas Tadeu, tem um salão de evento. Eu pedi o salão de evento, o professor me deu umas 20 reuniões do salão de evento com o Petralha. Ele disponibilizou água, café, lanche, foi uma coisa espetacular. Não teve custo nenhum para o seu Petralha. O seu Petralha não foi dizer nem muito obrigado para ele, certo? Posteriormente veio a eleição e o seu Hélio da Bressa, que é o nosso conselheiro, dono do 3, 4 restaurantes, o restaurante Borgenal ofereceu vários jantares, uma parte dos 20 jantares também, não cobrou nenhum tostão. E lá nós levávamos 50, 60 atleticanos para tirar aquele anti-Petralha que tinha. E conseguimos. Não foi dizer muito obrigado para o seu Hélio, certo? Posteriormente da eleição, ele me pediu para coordenar a eleição dele. Eu fui em todas as cidades circunvizinhas que tem sócio do Atlético e todos os bairros fizemos reunião. E pedi ao Julião e ao Sulk, na época, que recebessem o Petralha, que era um bem para o Atlético, e esquecessem as decepções que tinham tido. E eles foram gentil, foram atleticanos e me entenderam e eu levei o Petralha dentro da Fanática. Então, eu me sinto responsável direto, não sozinho, mas convoquei alguns amigos para nos ajudar, e esses amigos arregaçaram a manga e nós conseguimos ganhar com 78% dos votos a obra para ser construída pelo projeto do Petralha, que é a sua obra que está aí, e conseguimos ganhar a eleição com uma folga muito grande. E as promessas do seu Mário eram tantas que eu tenho aqui escrito. E ele não cumpriu nenhuma. Bem poucas, né? Isso nenhuma quase. Não Só do cumpriu, estádio só. Não cumpriu nenhuma. Vou contar para vocês o seguinte. O que me levou a trabalhar no movimento independente atlético? Que nós temos um movimento para te responder essa pergunta que você me fez sobre imposição. Esses meus amigos que se reuniram
os 2 anos após a eleição do Petralha, esses amigos 20 que ajudaram a elegê-lo, e que deram salão, que deram jantar, e fizeram uma pauta de uma reunião, e eu convidei o vice-presidente Salim e convidei o vice-presidente Márcio Lara, para que fossem eles e pedir para eles não levar o Petralha, porque sendo o gênio dele, ele poderia, de um momento para o outro, brigar com as pessoas. E eles me atenderam e foram na reunião. O que foi pedido nessa reunião foi feita uma pauta que acabasse a briga com a imprensa, certo? Que a torcida do Atlético, os fanáticos, fossem mais bem olhado e mais bem cuidado, que fosse aberto um espaço melhor e que parassem os conflitos entre diretoria. Poxa, coisas pequenas, que o sócio do Atlético que tivesse um espaço com custo menor para que nós pudéssemos encher o estádio. Espaço tem, né, para encher, né? Houve, antes dessa reunião, houve uma briga no Conselho, por causa de que eles quiseram empurrar a goela abaixo a aprovação de uma fundação, que não era uma coisa ruim para o Atlético, mas a forma como queriam pôr 20 pessoas como vitalício, essas 20 pessoas iam mandar no Atlético eternamente, se ia se tornar um clube de, sei lá, de amigos, de uma família. E esses conselheiros não concordaram e rachou o conselho no meio. Porque quando o presidente é contrariado, dito pelos conselheiros, ele faz o barraco. E ele fez. E aí nós pedimos que unisse os conselheiros, e que conversasse, que unisse, que tentasse apaziguar. Eram coisas elementares, fundamentais para a vida do Atlético. Aí um dia, no dia que jogou Argentina e Holanda pela semifinal da Copa do Mundo, ele me chamou para ir assistir o jogo com ele. E eu cheguei lá, e eu já sabia das coisas dele. A primeira coisa que ele me mostrou foi a fotografia do estádio lá, a maquete do estádio que foi construído com muito sacrifício para sair do Pinheirão. Aquela que a gente chamava de farinhacão. Ele mostrou aquela para o senhor. Aí eu disse para ele, olha, se você falar mal daquilo ali, eu vou apelar com você aqui dentro. Já pegar. Você já sentiu? Porque eu já sabia que outros já tinham me contado. Ele ia vir querer comparar, né? Aí ele me disse assim para mim, Salinho, o Fariato não dá para falar, é muito estourado. Eu ia dizer que tudo começou ali. Miguel é puro. Eu engoli. Miguel é puro, eu engoli. Mais adiante um pouco, não se contentando, já estava transbordando, ele mostrou a fotografia dos 2 campos. Olha onde é que vai a vaidade do homem. E me falou assim, ficou lindo, né? Porque ficou. Mas se você tivesse na diretoria comigo, a torcida ia dizer que foi o Farinhaque que fez. Pasme. Isso é uma pura verdade, uma realidade. E tinha testemunho, só que não vamos falar que são aliados dele. Isso é um depoimento rápido, até né? tudo isso aí, para mim, passou, engoli. Quando eu ia embora, ele me chamou, pegou a relação, a lista dessas pedidos que foram feitos, e disse assim, ainda bem que você pediu para mim não ir na reunião. Porque se eu estivesse lá, eu ia mandar, aí eu vou falar o palavrão, é lógico. Pode falar aqui. Não. Aí eu falei para ele, nós ia mandar você também. E daí ia ficar bonito, um monte de marmanjo brigando, né? Então dá licença que eu vou embora, você é mal educado, saí. E fui para os meus amigos e relatei, olha, o homem que nós ajudamos nos tratou dessa forma. Passado uma semana eles me chamaram, olha, você nos levou, pediu para nós ajudar, agora nós pedimos pelo nome que você tem, pelo que você é conhecido, que você nos ajuda a fazer um movimento. E que este movimento é pró-Atlético, é para cobrar da diretoria, não é para derrubar ninguém, não é para lançar candidato, não é para nada. Agora, esse movimento já existe, já tem amanhã está se reunindo 30 elementos que são do movimento, inclusive foi a mesa aqui convidada. E esse movimento, o que ele quer? Ele quer achar um candidato, ele quer achar alguém que tenha um perfil que possa respeitar a torcida do Atlético,
que possa dar a palavra e a palavra valha, que não seja igual a uma nota de R$3. É isso que nós precisamos. Alguém que dê alegria nossa para o Atlético, que tire aquele cinzento lá de dentro, pelo amor de Deus. Vamos pôr tudo de vermelho e preto lá dentro. Vamos pôr o nosso coração lá dentro. Vamos pôr nossa alma. E não a arrogância de um presidente que acha que é dono, que o clube é o quintal da casa dele. Isso eu não concordo. É isso aí.